Dúvidas para a gente agora é o nosso querido amigo ginecologista, especialista também em reprodução assistida, né? Doutor Anatoly Borges. Eu estava com saudade Carla, de é vê-lo. sempre um prazer estar aqui contigo, estar aqui na Rede Meio Norte, falando com esse público maravilhoso. E nós estamos hoje no mês de conscientização da endometriose, né? Que é o Março Amarelo. Estamos aqui Tá em amarelo, inclusive, para em relembrar o alusão mês, a não é esse isso? mês, né? Bom, a endometriose, como você bem falou, é uma doença causada pelo próprio endométrio, que é a camada interna do útero. O grande problema é que, normalmente, no período menstrual, esse endométrio ele é eliminado no sangue menstrual. Porém, em algumas situações, esse sangue ele pode refluir pelas trompas e cair dentro da cavidade pélvica, levando assim as células do endométrio para essas outras estruturas. Onde essas células se fixam, elas vão provocar o mesmo processo que o endométrio provoca dentro do útero, que é o sangramento no período menstrual. Dessa forma, leva à inflamação nesses órgãos, na maioria das vezes as próprias estruturas do sistema reprodutor, como o próprio útero, as trompas, os ovários, ou mesmo as estruturas mais próximas ali da região, como a bexiga, o reto, o intestino, ou seja, todas aquelas estruturas que estão ali na pelve. Como é o tratamento? Qual é o tratamento para endometriose, hein, doutor? O tratamento para endometriose varia de acordo com o desejo da paciente. Então, se nós temos uma paciente jovem que tem o diagnóstico de endometriose e ainda tem o desejo de engravidar, a busca inicial vai ser conseguir aquela gravidez, ou seja, a gente deve partir para tentativas ou de gravidez natural ou de tratamentos de reprodução para conseguirmos que esse casal, que essa mulher consiga engravidar. Eu acredito, inclusive, eu vou aproveitar aqui para lhe perguntar, por exemplo, em relação aos principais sintomas, e sintomas, inclusive, que podem se confundir com outras doenças, daí a importância da gente estar falando sobre esse assunto aqui hoje, porque muitas vezes a mulher, ela se confunde com esses sintomas e ela não procura o especialista, ela não procura identificar. Então, eu acho que isso também é um ponto que a gente precisa chamar a atenção da mulher que está em casa assistindo o programa, né, doutor? É engraçado isso, falando sobre março, nós estamos no mês de março, que também temos aí o Dia Internacional da Das Mulher. mulheres. Mas a gente falando sobre essa questão da dor, nós mulheres somos acostumadas, inclusive, a sentir dor. É, Impressionante isso, inclusive a cólica menstrual. A gente acha que é normal. eu costumo dizer no consultório que a mulher é um ser. Eu sou privilegiado de atender mulher, porque é o ser mais belo, mais Sim, bonito e mais inteligente. E, sobretudo, mais forte. Então, a mulher realmente ela é acostumada a sentir dor. Mas a dor no período menstrual, quando excessiva, quando traz limitações, não é normal. E aí é que é necessário o profissional médico estar atento às queixas da paciente. Durante muitos anos, a endometriose foi subnotificada, ou seja, não se fazia o diagnóstico correto da doença, porque não se atentava ao principal sintoma dela, que é a dor. sim. Então, havia um desprezo no sentir dor da mulher, como você bem falou. Hoje, a paciente que tem limitações no período menstrual é aquela mulher que às vezes deixa de ir ao trabalho porque sente muita cólica, ou que vai ao hospital com frequência, tomar Para tomar medicações medicações. com uma potência maior porque a medicação oral não resolve. Essa mulher, ela precisa Fazer procurar um investigação. profissional e fazer uma investigação para se saber se tem ou não endometriose. A dor é o principal sinal. Dor em excesso no período menstrual não é normal. Quando a endometriose evolui, essa dor se transforma numa dor crônica, que vai estar presente não só no período menstrual, mas também em outros momentos. É uma mulher que sente aquela sensação muito comumente relatada de peso na pelve. Doutor, eu tenho uma sensação de peso na pelve. Doutor, dói quando às vezes eu vou defecar. Doutor, dói às vezes quando eu vou urinar. Doutor, eu sinto muito incômodo na hora da relação. Isso não é normal. Então a gente precisa estar atento aos sinais e aos sintomas que a mulher nos passa,
para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce e, dessa forma, tratar adequadamente a endometriose. A partir de que idade? Olha, ainda é uma coisa muito incerta. Eu já Sim. tive no consultório pacientes com 16 anos de idade e diagnóstico de endometriose. Eu digo isso porque a gente tem, habitualmente, doutor Anatólio, eu falei até sobre isso ainda há pouco aqui, entrevistando uma psicanalista, a gente estava falando sobre a menopausa, e eu falei na entrevista que nós iríamos conversar aqui com você no programa, exatamente sobre essa questão de, culturalmente falando, em relação aos homens, nós mulheres vamos mais ao médico, nos acostumamos a procurar, por exemplo, o ginecologista mais cedo, então isso é fato. Mas muitas vezes a adolescente, a menina começou a fase menstrual, ela de repente tem aquela dor forte e muitas vezes nós, mães, pais, acha que é uma coisa normal e aí tardiamente não procura realmente fazer uma maior investigação. Por isso que a gente mais uma vez ressalta a importância desse tema e exatamente chamando a atenção de todas as mulheres em qualquer faixa etária da vida de que a dor no período menstrual, a dor excessiva, aquela dor que o doutor falou que você não aguenta, que você tem que ir para o hospital, que você falta no seu trabalho, ela precisa realmente ser investigada, né? Sem dúvida. O mês ele representa isso, a importância de acendermos esse alerta, lembrar principalmente os profissionais da necessidade de estarem pensando em endometriose. Sim. O médico que trata de reprodução assistida acaba tendo um contato maior com a paciente em endometriose, porque um dos problemas que a endometriose causa, além da dor, é a infertilidade. Então, a gente vivencia mais a endometriose no dia a dia. Porém, o médico generalista, o ginecologista geral, ele tem sempre que estar pensando na endometriose, porque a endometriose traz não transtornos na vida social, no dia a dia, no relacionamento com o companheiro, no trabalho, mas a endometriose, quando avançada, ela traz um grande problema, que é um problema reprodutivo. Então, hoje, a gente sabe que a mulher ela não quer engravidar jovem. A mulher hoje tem um outro papel na sociedade. A mulher hoje é a dona de casa, ela trabalha, ela estuda, ela às vezes é a provedora do lar. Então, ela às vezes protela o desejo de ter o filho. E quanto mais tempo ela tiver a endometriose sem um tratamento, pior vai ser o futuro reprodutivo dessa mulher. Então, nós como profissionais temos o dever, a obrigação de salvaguardar esse futuro reprodutivo da paciente. Então, está sempre lembrado em endometriose. Com certeza. Inclusive, eu falei sobre isso aqui no programa hoje, a gente estava falando sobre a questão da menopausa, da mulher hoje com 50 anos, pensando na mulher há 20 anos atrás, como era a mulher há 20 anos atrás com 50 anos de idade e como é a mulher hoje com 50 anos de idade. Logo, logo eu vou estar fazendo 50 anos, gente. Então, se eu for parar para pensar, quando eu olho assim para minha mãe, quando ela tinha a idade que eu tenho hoje, era tudo totalmente diferente. Minha avó, então, nem se fala. Ou seja, isso que o doutor Anatólio falou aqui é fato. As mulheres estão querendo engravidar cada vez mais tarde, inclusive mulheres com 50 anos. Isso mesmo. Nós temos visto aí, inclusive, nas mídias, atrizes que se programaram, fizeram o congelamento de óvulos e hoje, depois dos 45, 47, 48, estão engravidando e de forma saudável. Eu costumo dizer que a mulher hoje, aos 50, às vezes está em uma condição melhor do que uma mulher, por exemplo, aos 25, aos 30. Primeiro porque tem a consciência de se cuidar, sabe das suas limitações, da sua necessidade de se cuidar, sabe dos seus limites. E segundo porque aos 50 anos ela até financeiramente está mais bem resolvida do que quando mais jovem. Então ela tem esse poder também de conseguir se cuidar melhor do que uma paciente mais jovem. Também queria aproveitar essa oportunidade, doutor Anatólio, que é muito interessante também a gente aproveitar para falar sobre isso. Por exemplo, muitas mulheres têm o direito de querer engravidar no momento em que elas acham que elas estão preparadas para isso. Sim, e pronto, né? Elas têm esse poder de decisão.
Mas nós, mulheres, sabemos que existe a questão do tempo em relação aos nossos óvulos. E aí eu queria chamar a atenção disso, porque eu recebo muitas mensagens aqui de mulheres, por exemplo, que fizeram a laqueadura. E que muitas vezes nós mulheres passamos por várias etapas nas nossas vidas. E aí tem muitas mulheres que se arrependem porque casaram novamente ou porque têm uma outra vida e Às elas vezes perderam filho. São vários os fatores. Tem as mulheres que quiseram engravidar após os 40 e que carregam consigo alguns traumas, porque quando estavam mais jovens não pensaram a longo prazo. E quando procuraram por isso, se debateram com uma situação que é muito ruim, gente, não ter mais óvulos. E aí eu gostaria muito de aproveitar aqui, porque o doutor Anatoly, ele é especialista nessa área, ele trabalha com isso diariamente no consultório. Eu acredito que ele tem vários relatos nesse sentido, inclusive de choros e arrependimentos de mulheres que buscaram essa alternativa de engravidar com seus próprios óvulos, mas que isso não foi possível. Mas aí a gente tem a questão dos óvulos doados. E aí eu queria te perguntar, Anatoly, a mulher que deseja realmente, não quer engravidar agora, como ela faz para ela congelar esses óvulos? É difícil? Como é que está hoje? Como é que a gente pode fazer isso aqui em Teresina, aqui no nosso estado do Piauí? Congelamento de óvulos hoje é uma realidade em várias capitais. Na grande maioria dos serviços de reprodução, do mais simples ao mais complexo, hoje congelamento de óvulos é o básico, né? Então, na realidade um tratamento de fertilização que você vai concluir não agora, você vai concluir no futuro. Então, aquela mulher que está chegando em torno dos 35 anos, que é uma idade ali considerada chave para a queda vamos dizer, da capacidade reprodutiva dela, e que não tem um companheiro, ou mesmo que tenha um companheiro, mas não tem aquele desejo ainda de engravidar, o conselho é congelar os óvulos. Então eu costumo brincar, ela fazer a poupança dela, ela guarda ali, deixa guardadinho, e aí no futuro ela vai poder, quando ela se sentir bem, quando ela dona de si, do seu corpo, sim, que ela achar que é o momento, ela vai poder engravidar. É importante frisar que o congelamento de óvulos não é simplesmente um processo qualquer. Sim. É preciso que a mulher ela se prepare para aquilo, né? Ela vai tomar uma estimulação, vai usar certas medicações. E hoje o recomendado é que se congele, para se ter um sucesso no futuro, pelo menos 10 óvulos. Então, às vezes, a mulher que não conseguir essa quantidade de óvulos em um tratamento, tem que se submeter a mais de um estímulo para conseguir essa reserva. Por isso que quanto mais jovem, melhor. Por isso que quanto mais jovem, melhor, porque mais óvulos a gente tem a possibilidade de conseguir. E aí tem a questão do homem também, né? Muitas vezes não é a mulher, mas existem várias situações que, por exemplo, os casais procuram, né, saber, e é uma coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para falar também, para aquele casal que de repente está tentando engravidar e não está conseguindo, esse casal tem que procurar também, né, doutor, porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente pensa assim, ó, o que está acontecendo? Será que sou eu? Será que é o meu parceiro? E essa investigação, ela é muito importante. Sem dúvida. Hoje está provado que em metade dos casos o problema é masculino, né? Então, não tem como negligenciar a avaliação masculina. Eu costumo dizer que a avaliação não é de uma pessoa, é do casal. Isso já mostra vamos dizer assim, a interação do casal naquele querer por ter um filho, mostra também o comprometimento do companheiro em entender os problemas e estar junto da mulher nesse momento de dificuldade. Então, a avaliação masculina é indispensável. Não existe avaliação de infertilidade sem avaliar o companheiro. Com certeza, viu? E essa campanha aí do Março Amarelo, ela é muito importante, tá certo? A gente falou aqui falamos sobre vários assuntos, né? Quando o doutor Anatoly vem para participar do programa, a gente não foca só em um assunto, não, porque é difícil ele vir, mas quando ele vem... É sempre um prazer vir, é muito prazeroso conversar por esse assunto. É algo que realmente eu amo de paixão, então... hoje é um dia importante porque a gente está falando sobre a endometriose,
que é uma doença que a gente encontra muito e a gente vê o sofrimento que algumas mulheres passam. Sofrimento esse não só social, mas também nos seus relacionamentos, no seu casamento. A gente já viu casamentos terminarem por conta da falta de entendimento, por exemplo, dessa doença. Então é importante o mês, é importante a gente lembrar, mas também é importante a gente falar de outras coisas relacionadas à endometriose, como a gente falou bem aqui sobre a infertilidade. Com certeza, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no programa de várias telespectadoras, inclusive a Chiquinha acabou de me mandar uma mensagem. Doutor Anatólio é maravilhoso. Olha o meu celular aqui, gente, eu fui só dar uma espiada. Tem várias pessoas aqui mandando vários abraços aqui, porque ele realmente é um grande médico. E a gente agradece o fato dele estar aqui hoje, à noite, ao vivo no programa, participando com a gente, tirando nossas dúvidas. Muito obrigada. Volte sempre. Não demore tanto assim. Eu que agradeço sempre. É um prazer enorme estar aqui. É como eu falei, é como se eu estivesse em casa aqui conversando com você. Então é uma satisfação poder tirar as dúvidas, conversar. Estarei sempre de volta. E leve um abraço muito especial para as mulheres da sua vida. Obrigado. Um abraço para elas. Que são muito especiais, né? É. Beijo grande também. Olha,